O dia 8 de janeiro se aproxima e, juntamente com ele, o aniversário de um ano do suposto golpe. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, deu uma entrevista reveladora, revelando aí bastidores das investigações que têm levado aí à condenação de muitos manifestantes, que, segundo ele, são golpistas. Mas, para além disso, Moraes fez revelações extremamente graves, dizendo que o plano dos golpistas era sequestrar, colocá-lo na cadeia e até mesmo na Praça dos Três Poderes. No episódio de hoje, nós vamos repercutir toda essa entrevista, passando ponto por ponto, e vou te levar aí a muitas reflexões. Então, para você ficar por dentro de tudo, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualizei no Ar. E é o seguinte, hoje nós vamos fazer um vídeo que provavelmente vai ser mais longo, vamos repercutir aí tudo que o ministro Alexandre de Moraes falou. Eu anotei tudo aqui no meu caderninho e nós vamos passar aí ponto por ponto, minuto a minuto de tudo que aconteceu. Não vai ser exatamente um react, eu não vou colocar o vídeo do ministro aqui, inclusive vou deixar na descrição aqui o link para você que ainda não assistiu essa entrevista de mais ou menos aí 20 minutos, poder lá assistir na íntegra e tirar, claro, as suas próprias conclusões, mas eu quero trazer aqui hoje muitas reflexões. Para isso, eu trouxe aí, obviamente, uma manchete para a gente começar aí essa discussão. Correio Brasiliense, jornal aqui da nossa cidade, que diz o seguinte no seu título: Moraes revela plano de golpistas após 8 de janeiro. Abre aspas aí para o ministro. Me prender e fecha aspas. Deixa eu te falar uma coisa aqui, é muito provável que esse vídeo ele perca muito alcance devido às várias palavras complicadas que eu vou ter que falar aqui. O YouTube, e aliás, nenhuma plataforma gosta desse tipo de palavra e, na verdade, desse assunto que eu vou abordar. Então, já para de antemão te deixar aí avisado, algumas palavras serão cortadas aqui na edição e eu gostaria que você aí, se possível, compartilhasse esse vídeo e principalmente os cortes com a maioria das pessoas aí, com todo mundo que gosta desse assunto, todo mundo que você acha que merece, que tem que refletir sobre esse tema. Vai ser muito importante o seu compartilhamento, porque o YouTube vai entregar o mínimo possível. Tamo junto? Obrigado. E claro, se você puder se inscrever, me seguir nas redes sociais, aqui no Instagram, lá no TikTok, lá no Facebook, eu vou agradecer demais. Ativa aí as notificações, badalando o sininho, deixa seu comentário, porque ele é muito importante, e claro, o seu like. Valeu? Vamos lá, letrinhas pequenas para você entender o que está acontecendo. Ministro do STF comentou pela primeira vez detalhes e desdobramentos das investigações sobre os atos antidemocráticos que completam um ano na próxima segunda-feira. Primeira coisa que eu quero perguntar a você, então não é uma opinião minha, quero saber a sua opinião. O dia 8 de janeiro de 2023, eles foram atos golpistas, na sua opinião? Foram atos antidemocráticos? Eu quero saber aí a sua opinião. É claro que ao longo do vídeo você vai saber o que eu penso a respeito de tudo isso. Vou passar aqui ponto a ponto, mas coloca aqui nos comentários. Foi golpe ou não foi golpe, na sua opinião? Quero saber, vai lá, coloca nos comentários, isso é muito importante, até para eu saber aí o que você aí pensa a respeito disso. Bom, dito isso, vamos então agora repercutir ponto por ponto. Anotei tudo aqui no meu caderninho, tenho quase 2 páginas, tudo bem que o caderno é pequeno, mas vamos lá. Primeira coisa, aonde estava Alexandre de Moraes no dia 8 de janeiro? Você vai lembrar que dia 8 de janeiro é logo o iniciozinho do ano, 8 dias, né, do ano ter iniciado, e no dia 1º de janeiro houve a posse. A posse de quem? Sim, houve a posse do ex-presidiário, houve a posse do Lula. Ele toma posse e quem faz essa posse é justamente o Alexandre de Moraes, porque ele era o presidente do TSE, né, que é o Tribunal Eleitoral. Foi lá, fez a posse do Lula e ele fez o quê? Ele foi viajar, foi para Paris. Então ele sequer estava no Brasil no dia 8 de janeiro, estava lá dando uma viajada, uma relaxada, afinal as eleições foram muito desgastantes. Bom, depois disso, o que ele aborda na sua fala, na sua entrevista? Olha só, a Praça dos Três Poderes estava fechada e se sabia a possibilidade de invasão, ou seja, ele vai fazer aqui nos próximos minutos, logo no início da entrevista, ele vai falar sobre tudo que já estava planejado para os dias que se seguiam à posse. Então, já a Praça dos Três Poderes estava fechada, existia até mesmo uma ata assinada por vários órgãos do governo, dizendo que nenhum manifestante poderia entrar ali naquela região, e inclusive ele vai colocar a culpa dessa invasão a PM do Distrito Federal. Não a PM inteira, mas alguns PMs em especial, oficiais que teriam
aí aberto todas as barricadas, dizendo que a polícia foi conivente com essa invasão. Bom, primeiro ponto que eu quero chegar aqui para a gente poder debater. Olha só. Já foi dito, houve até uma CPI a respeito desse tema, falando que as autoridades do governo federal sabiam que possivelmente aconteceria uma invasão na esplanada dos ministérios. Inclusive, o ministro da Justiça e o chefe do GSI, que inclusive era um general, deveriam ter tomado providências e não deixar apenas a polícia do Distrito Federal tomando conta da esplanada. Deveriam ter chamado tropas federais. E aí você tem as Forças Armadas, principalmente o Exército e a Força de Segurança Nacional, a Força Nacional, né, que faz também hoje, compõe aí o escopo de todas as forças de segurança federal. Mas nada disso foi feito. Contudo, o deputado Kim Kataguiri, na CPI, apresentou um documento que revela que o Flávio Dino, hoje, olha só, ministro do STF, companheiro aí, será companheiro do Alexandre de Moraes, sabia do que estava acontecendo, ou melhor, sabia de que tudo isso poderia acontecer. A inteligência, através da BIM, da Polícia Federal, já haviam avisado e nada foi feito. Então já fica aqui, será que de fato houve conivência do Estado? Olha, fica parecendo teoria da conspiração, mas cabe muito bem aqui a narrativa que uma invasão na esplanada dos ministérios e a destruição dos prédios públicos só beneficiou o governo. O governo foi extremamente beneficiado com isso. Um governo que já estava começando muito enfraquecido devido ao pífio resultado das urnas, claro, foi eleito, teve a maioria dos votos válidos. Contudo, foi uma margem muito apertada, não é um governo de unidade nacional. Absolutamente nada disso. Então é um governo que começava enfraquecido. E essa invasão deu ao governo uma certa aura de combater os antidemocráticos, os golpistas, e de serem defensores da democracia, o que a gente sabe que na prática não é. Então, fica aqui o meu questionamento a você, porque baseado no que o Alexandre de Moraes falou, me parece que corrobora com a narrativa que o governo federal sabia de tudo e não tomou as providências justamente para que ganhasse legitimidade e conseguisse governar, pelo menos nesse primeiro ano, de forma mais fácil, ganhando aí, como eu disse, uma aura de defensores da democracia. Bom, seguindo aqui, quem estava na frente dos quartéis estavam em flagrante delito, ou seja, aqueles brasileiros que estavam na frente dos quartéis pedindo intervenção federal, e eu mesmo fui contra, tenho vários amigos que estiveram na frente dos quartéis, familiares que para lá foram, acho que dos meus conhecidos ninguém acampou, mas muitas pessoas foram para lá. O que eu entendo disso? Durante muito tempo eu entendi que isso era uma manifestação da população com a indignação por um pleito eleitoral no mínimo esquisito. E por que esquisito? Porque você tem um ex-presidiário que estava na cadeia cumprindo pena e simplesmente toda uma manobra jurídica foi feita para que ele pudesse ser candidato e ganhasse as eleições. E isso é um problema gravíssimo. Então a população, na minha visão, tinha sim direito de estar na frente dos quartéis pedindo para que alguém tomasse algum tipo de providência. E por que as Forças Armadas? Bom, graças a Deus as Forças Armadas não saíram às ruas, não tomaram o poder, porque isso seria muito ruim para o Brasil. Eu acredito que do ponto de vista internacional, o Brasil se tornaria uma Venezuela, o Brasil se tornaria um pária internacional se uma intervenção militar acontecesse. Ainda bem que não aconteceu. Mas eu entendo a revolta da população, de uma parte da população, em estar na frente dos quartéis. Por quê? Porque claramente se formou um consórcio para tirar um presidiário, agora ex-presidiário, ex-condenado, da cadeia e levá-lo até a presidência da República sem sequer inocentá-lo. E isso estava sendo feito justamente pelo STF, pelo TSE. E aí fica aqui a pergunta: quem pode mais do que o STF? A quem se recorre quando o STF está cometendo algo no mínimo estranho, no mínimo esquisito? E aí eu já vou dizer para você, é muito provável que esse vídeo que eu estou falando aqui já seja inclusive censurado. Então por isso eu peço aí o seu compartilhamento. Nós vamos falar de liberdade de expressão mais a fundo logo à frente.
frente, porque esse também é um dos temas que foram abordados aqui na entrevista do Alexandre de Moraes. Então, a população está se sentindo amordaçada, a população não tem a quem recorrer e até mesmo em um ato de desespero de grande parte da população, foram à frente dos quartéis. É claro que tem muita gente golpista ali que queria colocar fogo no Brasil. Contudo, a maior parte das pessoas que ali estavam, a maior parte, não todos, eram pessoas comuns que não estavam pensando em um golpe de Estado, algo armado, tramado e financiado. Nada disso, só queriam recorrer a alguém que eles julgavam que poderiam colocar um freio no STF, que claramente há muito tempo vem passando por cima das suas atribuições. Então fica aqui esse ponto importante, essa história de flagrante delito. Então calma aí, os caras estavam acampados, eles estavam pedindo a intervenção militar, que ainda bem, na minha opinião, não aconteceu, não deveria ter acontecido, o exército agiu de forma correta, permanecendo nos quartéis, mas aí fica a minha dúvida, a quem se recorre contra os desmandos do STF? Deveria ser o Senado Federal, sim, deveria ser, só que o Senado Federal é frouxo, o Senado Federal tem rabo preso e existe toda uma estrutura do sistema para impedir que o Senado faça alguma coisa. Como? Porque os senadores têm rabo preso. Como um julga o outro, ninguém julga ninguém e tudo acaba em pizza. É assim que funciona no Brasil. Mas e você? Pensa o que a respeito disso? Bom, continuando aqui, mais um ponto que eu anotei. Olha só, foi uma tentativa de golpe organizada e financiada. Ele fala exatamente isso. Então ele crava, o dia 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. Eu já te perguntei isso no início, pergunto novamente para você. O dia 8 de janeiro de 2023 é uma tentativa de golpe? Com certeza, algumas pessoas que foram lá para a esplanada dos ministérios, armados, com balaclava, tampando o rosto, tinham de fato intenções mas muito criminosas. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas eu repito, a maioria das pessoas eram senhoras com a Bíblia na mão, alguns jovens, muitos adultos que foram lá para protestar e aí fizeram aquele quebra-quebra, na minha opinião, em um sentido, no efeito manada, e isso é crime, tá? Quebrar patrimônio público, destruir patrimônio público é crime e eu acho que quem fez isso tem que ser, de fato, punido severamente por ter feito. Agora, será que todo mundo que estava ali na esplanada dos ministérios, os mais de 1.000 que foram detidos, presos, que estão cumprindo pena há mais de um ano, será que essas pessoas de fato, aliás, mais de um ano não, né? Vai fazer um ano. Será que essas pessoas de fato quebraram, todos eles que estavam lá, quebraram vidraças, destruíram patrimônio público? Quem fez tem que pagar. Está errado. Agora, isso era de fato uma tentativa de golpe? Bom, se era uma tentativa de golpe, é a tentativa de golpe mais burra da história. Por que eu estou falando isso? Porque essa é a minha interpretação. Veja, a esplanada dos ministérios e as instituições estavam completamente fechadas. Não estava tendo sessão no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, não tinha ninguém no Palácio do Planalto e não tinha ninguém no STF. Como é que haveria um golpe, uma vez que nada poderia ser feito? O máximo que poderia, embora seja crime, e eu concordo que tem que se julgar e punir, era acabar com os prédios. Mas destruir o prédio não acaba com a instituição. Destruir o STF, o prédio, não anula, não acaba com a instituição e com o poder instituído no STF. Destruir o Congresso Nacional não acaba com o Parlamento Brasileiro. Destruir o Palácio do Planalto não acaba com o Executivo. Então, que tentativa de golpe é essa? Seria muito diferente se estivesse tendo uma sessão no Congresso Nacional e, de fato, uma boa parte da população invadisse ali e tentasse fazer ali uma revolução, mas não foi isso que aconteceu. Agora, é claro que o Alexandre de Moraes não está focando apenas e tão somente nas pessoas que se manifestaram de fato lá no dia 8. Ele estava falando também da minuta do golpe, estava falando obviamente de Jair Bolsonaro, embora em nenhum momento ele cite o Bolsonaro ou nenhuma autoridade. E aí vem uma questão. Como ele fala que foi um ato organizado e financiado, aí eu te pergunto, em que momento, até agora, foi mostrado quem são os financiadores do dia 8 de janeiro? Nós tivemos muitas pessoas condenadas já foram mais de 20 pessoas condenadas. Em nenhum momento foi dito, ó, você é o financiador, você pagou. Quem são as pessoas que pagaram para o dia 8 de janeiro acontecer? Segundo, quem organizou? Quem foi o mandante? Quem foi o cabeça ou os cabeças? Tinham autoridades? Quem tem foro privilegiado que até agora não se fala nada? Nenhum político estava envolvido nisso? Ué, então peraí. Então se foi uma organização completamente
autônoma da população, então não foi ato organizado e financiado. Em nenhum momento até agora se apresentou financiadores ou os cabeças disso. Se falou aí de muita gente que quebrou, que depredou e foi preso e já foi até condenado. Isso é uma coisa. Agora, se ele afirma que é algo financiado e organizado, cadê os organizadores? Cadê os financiadores? Não se tem notícia disso. Então tá aí uma falha. Quero saber, na sua opinião, o que você pensa a respeito disso aí? Cadê? Quero saber. Bom, até agora não apareceu, pelo menos até agora. Seguindo, aí ele vai falar aqui o seguinte, olha só. Para ele, o Alexandre de Moraes, o momento mais tenso não foi o dia 8 de janeiro de 2023. Na verdade, foi o dia 7 de setembro. Esse foi o dia mais importante. Por quê? O dia 7 de setembro foi aquela grande manifestação da direita, principalmente, obviamente, inspirada ali, baseada no bolsonarismo, porque você tem que entender o seguinte, existe a direita e existe o bolsonarismo. O bolsonarismo está no campo da direita? Obviamente que está, mas o bolsonarismo não é a direita. Enquanto a própria direita não entender isso, a direita vai ter muita dificuldade de concorrer mais uma vez às eleições e impedir que a extrema esquerda, representada pelo PT e o seu puxadinho que vem crescendo, o PSOL, continue no poder. Então, se liga. O Alexandre de Moraes vai falar que no dia 7, de fato, ali ele ficou com medo, porque ali o Bolsonaro participou de manifestações em Brasília e em São Paulo, e o Bolsonaro falou claramente que não iria respeitar as decisões e ele nomeou do Alexandre de Moraes. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. O que você acha? Vamos pegar uma situação hipotética, tá? Imagina que alguém está perseguindo você aí, alguém está te difamando ou falando qualquer coisa do tipo, alguém comete um crime contra você. Você gostaria de julgar essa pessoa? Ou seja, você é a vítima e você também julga? Por que eu tô falando isso? Pensa comigo. Se o STF é a vítima, em especial o Alexandre de Moraes, e ele fala isso nessa entrevista, como é que ele é quem vai julgar? Como é que ele é o relator? Como é que ele é que toma as decisões? Se ele é a vítima. Então, como é que é isso? No Brasil, a vítima, ela também vai poder julgar e condenar? Não tá muito esquisito para você, não? Aí como é que você vai ter aí freios e contrapesos? Como é que você vai ser justo se você é a vítima e você julga? Você tá mais do que envolvido. Então isso é mais um dos problemas desse inquérito que se coloca aí como, no mínimo, estranho. E aí é nesse momento da entrevista que o Moraes fala sobre o que aconteceria com ele a partir do momento que esse suposto golpe tivesse aí êxito. Segundo ele, existiam basicamente 3 possibilidades. É o seguinte, o Exército, principalmente através das Forças Especiais, iriam prender o Moraes e levá-lo para Goiânia. E por que Goiânia? Porque lá em Goiânia tem a Brigada de Operações Especiais. Fica lá. Então os FE, os comandos, que iriam prender o Moraes. Pô, mas precisa disso tudo? Bom, segundo o 02 do Bolsonaro, o 02 ou 03, não lembro, o deputado federal disse que só precisa de um jipe com um cabo e um soldado para resolver o problema do STF. Mas, pois bem, eles mandariam as Forças Especiais do Exército Brasileiro prender. E aí, olha o que poderia acontecer. Ou ele iria para cadeia, então seria uma vez que seria ilegal, talvez eu tenha que cortar essa palavra aqui, né? Ele ficaria na cadeia e, por último, a última possibilidade seria o dele em praça pública, lá na Praça dos Três Poderes. Bom, será que isso mesmo estava para acontecer? Bom, não tinha como acontecer isso naquele momento. Por quê? Como eu disse, a esplanada dos ministérios, o STF e todas as outras instituições estavam vazias. Isso não ia acontecer. Agora, eu também não tenho dúvida que dentre aqueles baderneiros, entre vários que foram lá, quebraram, invadiram, muitos tinham intenções de cometer crimes contra autoridades e ainda bem que essas autoridades não estavam nos seus locais de trabalho. Agora, isso não era a massa, isso não era a maioria, pelo menos na minha visão. E aí talvez você fale assim, pô, Tobias, mas tu tá passando pano aí para os manifestantes ou para os golpistas, ou como você queira chamar aí o adjetivo que você quiser. Pois bem, é porque eu realmente acho que naquele grupo gigantesco de pessoas que ali estavam, a maioria estavam justamente mostrando a sua insatisfação com um país que não tem segurança jurídica. E não tem segurança jurídica devido à atuação política do STF. É isso que acontece. Agora, quem quebrou, quem badernou, isso aí para mim tem que ser preso, punido, mas na medida das suas
responsabilidades. Será que o STF tem conseguido comprovar quem fez e quem não fez? Porque tem mais de 1.000 pessoas presas. E ali tá todo mundo indo no mesmo balaio. Estão julgando, né, basicamente no atacado. Eles não estão separando caso a caso. Dá uma olhadinha na imagem, olha só. Essa pessoa que está aqui no alto, tá? Qual é o crime que ela cometeu efetivamente? E essa outra aqui? E essa outra? E essa outra? Será que eles estão presos? Será que de fato eles cometeram crime? Qual foi o crime? Qual é a dosimetria da pena para aquele crime? Eu acho que isso o STF não está fazendo. Ele está julgando num atacado, como se todo mundo tivesse feito a mesma coisa, e isso não aconteceu. Saindo dessa parte mais tensa, olha só o que o Alexandre de Moraes teve a capacidade de falar. Ele falou que o STF é de todos. Aí eu te pergunto, o STF é de todos? Na verdade, o que nós temos hoje são 11 super brasileiros que contra ele ninguém pode. O que eu costumo dizer é o seguinte, é como se hoje no Brasil nós tivéssemos uma espécie de monarquia. Aliás, 11 monarquias absolutistas, porque são 11 ministros do STF. E o que eles falam no Brasil simplesmente é lei. Todo mundo tem que acatar e não tem a quem recorrer. Não se recorre a ninguém após o STF decidir. E é exatamente aí que reside o problema e a nossa insegurança jurídica. Quando os ministros da Suprema Corte começam a fazer coisas que não estão no seu escopo, não estão dentro das suas atribuições e ninguém fala nada. Ou quando fala, é silenciado. Quando fala, recebe processo. É aí que está o problema. Olha só o que ele teve a capacidade de dizer ainda. Olha só, sobre a politização do judiciário. Ele falou que não existe essa politização. Não existe? Pô, mas isso é rir da nossa cara claramente. Simplesmente eles soltaram uma pessoa, um criminoso, pelo menos na época era considerado um criminoso, estava cumprindo pena na cadeia, soltaram sem inocentá-lo e conduziram à presidência da República. E aí você tem um ministro da Suprema Corte simplesmente dando entrevista. E quem não se lembra do ministro Barroso, olha que interessante, atualmente presidente do STF, falando assim, ó, perdeu mané lá em Nova York, ou muito pior, participando de um evento político da UNE, que é uma instituição pelega de todas as esquerdas e do PT, e pegando o microfone, discursando, dizendo que nós vencemos o bolsonarismo. Bom, se isso não é uma atuação política, e vamos lembrar que, além de tudo, todos que estão lá, aqueles 11, foram indicados por políticos. Será que não existe nenhuma dívida de gratidão? Será que eles são brasileiros tão assim, mas cada vez mais evoluídos, no qual eles realmente não têm nenhuma dívida de gratidão com quem os indicou para o melhor cargo da República, um cargo que é o que mais manda no país? Então é por isso que eu estou chamando tanta atenção para esse caso que é extremamente grave, da participação política do judiciário como um todo, em especial do STF e também do TSE. Não vamos esquecer do TSE. Ele ainda fala de uma coisa que aqui, olha, eu vou concordar com ele. Ele fala que, na verdade, as grandes decisões tomadas pelo STF, elas são motivadas pelos próprios partidos políticos. E eu posso te falar, isso é verdade, tá? De certa forma, o STF se tornou no Brasil um poder moderador e é assim que os próprios políticos e partidos políticos têm encarado. Porque assim, ó, todo mundo que perde lá no plenário da Câmara, o que todo mundo faz? Seja a direita ou seja a esquerda, tá? Recorre ao Supremo Tribunal Federal. A esquerda aprovou alguma coisa que a direita não gosta? A direita recorre ao STF. A esquerda perdeu, ou seja, a direita aprovou alguma coisa que a esquerda não gosta? A esquerda recorre ao STF e fica nessa. Ou seja, a própria classe política também não respeita a sua própria importância, recorrendo quase que sempre ao STF para resolver várias e várias causas. Por exemplo, a questão da demarcação das terras indígenas, só um exemplo aqui que me vem à cabeça no momento. Então há necessidade também que essa crise política seja resolvida, que os parlamentares se coloquem no seu lugar de importância e decidam as matérias que precisam ser decididas e que se respeite quem ganhou e quem perdeu, sem ficar recorrendo para tudo e para toda hora para o STF. Um outro ponto bastante importante que foi abordado foi o afastamento de autoridades que tinham cargos durante o acontecimento do dia 8 de janeiro. E aí, em especial, o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha. E por que eu estou falando disso? Olha só, eu não sou jurista, mas eu li muita coisa, assisti muitas outras. E olha só, o governador do Distrito Federal, assim como todos os governadores, ele tem foro privilegiado
privilegiado. Mas olha que interessante, o foro privilegiado não é no STF. Não caberia ao STF afastar o governador do Distrito Federal. Esse afastamento deveria vir pela Câmara Legislativa, ou seja, o Judiciário, o STF, passou por cima de tudo e de todos e tomou uma decisão que era conveniente ao STF, em especial ao Alexandre de Moraes, e afastou o governador. Aliás, o governador do Distrito Federal, que é jurista, mas para não causar mais tumulto, para não ficar numa situação mais difícil, ele aceitou, foi lá, foi afastado por 90 dias. Quem assumiu foi a vice-governadora e houve uma intervenção federal no Distrito Federal na área da segurança pública, até para que os militares não tomassem o poder. Não foi decretada uma GLO para não colocar um militar, né, comandando as forças de segurança do Distrito Federal. Pelo contrário, fizeram apenas uma intervenção na segurança, mantendo aí, mandando para cá um interventor federal. Então, mais uma situação que é no mínimo esquisita, né, para não dizer completamente equivocada. Bom, e aí nós chegamos à parte dos ataques que o Alexandre de Moraes tem sofrido, principalmente a sua família e as suas filhas. E aí eu posso falar, galera, isso aí mexe com qualquer pessoa. E o Alexandre de Moraes está certo em se revoltar contra esses ataques que acontecem nas redes. As redes sociais, elas não são terra de ninguém, como ele mesmo diz, mas aí já existe uma legislação para se punir. O que acontece no mundo virtual pode sim ser punido, tanto é que ele está indo atrás de muita gente. E para todos esses que ameaçam a família do Alexandre de Moraes ou de qualquer autoridade, essas pessoas têm que ser presas e punidas exemplarmente, principalmente aqueles que vão atrás das filhas dele, como ele mesmo diz, né, com muitas ofensas de cunho. É um bando de imbecil, aliás, imbecil não, para além disso, um monte de criminoso que precisa mesmo ir parar na cadeia. Nesse ponto, um dos poucos que eu concordo com ele. Bom, mas aí ele vai usar isso como pretexto para fazer o quê? Para falar sobre a regulamentação das redes sociais, algo que nós não precisamos de forma alguma. Mais uma vez, a esquerda e agora até mesmo o STF vão tentar recuperar, ressuscitar o PL 2630, que é aquele que fala de regulamentar as redes sociais. E por que que isso é um problema grave? A liberdade de expressão é extremamente importante. O Alexandre de Moraes fala, a liberdade de expressão, ela não é absoluta, nem a vida é absoluta, e eu concordo com ele. Mas quando você regulamenta, quando você diz o que se pode ou não se pode dizer, vem aqui a grande pergunta: quem vai julgar isso? Quem vai determinar? Os juízes, que já são altamente políticos, ou serão pior do que isso? Autoridades políticas que vão decidir o que pode ou não ser dito. Você acha que no Brasil isso não vai ser utilizado como perseguição política? Ou seja, para calar os opositores? Nesse momento vai ser usado pela esquerda, para calar todo mundo que é dissidente, todo mundo que é de direita. Agora, se a direita estivesse no poder, é claro que isso também seria usado para calar a esquerda. É por isso que as redes sociais, elas já têm uma legislação, nós temos um marco regulatório aí da internet. Nós não precisamos de uma censura prévia. Isso não pode acontecer. Então, o Alexandre de Moraes, mais uma vez, manda muito mal nessa história de ressuscitar, né? Mais uma vez, essa história de censurar redes sociais e calar todos aqueles que criticam um péssimo trabalho, porque é isso que o STF faz, um péssimo trabalho no Brasil. O STF precisa ser controlado urgentemente. Mas olha, dentro das 4 linhas, tá? Dentro da legislação, se aprovando no Congresso Nacional, limites, mandato, limites de atuação, fim de decisões monocráticas, tudo isso tem que acontecer. Mas enquanto a classe política brasileira não fizer nada, porque é um bando de frouxo, é isso que acontece, mas também existe a culpa da população brasileira, que coloca, por exemplo, um asno como um ex-presidiário na presidência da República, quando não cobra a política da maneira correta. A população brasileira também tem muita culpa nisso. E a gente tem que se organizar, se manifestar e protestar e principalmente votar direito. Escolherem representantes que não querem tolir a liberdade de expressão das pessoas. E para finalizar, a gente chega justamente no dia 8 de janeiro, mas não de 2023, e sim de 2024. Sim, a data que está por chegar, segunda-feira. Olha só, o que vai acontecer nesse dia? Já estão pensando em algumas manifestações, alguns até em comemoração ao dia 8 de janeiro. Sabe o que o Alexandre de Moraes falou? Que é o seguinte: quem apoia o golpe é golpista também. Isso é
crime. Então, basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte, ele está mandando um recado muito claro. Qualquer pessoa que for lá para a esplanada dos ministérios falar sobre o dia 8 de janeiro de 2023 vai ser considerado também um criminoso. Ou seja, já existe uma censura prévia de qualquer pessoa que venha a comemorar que, segundo ele, é um golpe, vai ser considerado golpista também, vai ser considerado criminoso, porque não se pode comemorar golpes. Então, deixa eu fazer uma reflexão aqui com você. Você acha que lá a Revolução Farroupilha, ela foi uma tentativa de golpe, o Rio Grande do Sul inteiro vai lá e comemora. Em São Paulo, a Revolução de 30 também se comemora. Então, essas pessoas aí, todos esses movimentos deveriam ser criminalizados, eles deveriam ser presos. E só para ir um pouquinho além, só para a gente colocar uma pulguinha aqui. O Brasil, há muitos anos atrás, ele era um império, ele era uma monarquia. Houve um golpe de Estado e se instituiu a República, tirando a monarquia do poder. Isso é um golpe. Então, quando se comemora a República, você está comemorando o golpe e logo é um crime? Bom, gostaria de saber aí a sua opinião e te fazer aqui uma pergunta. Dia 8 de janeiro, você vai fazer o quê? Você vai comemorar? Você vai sair às ruas? Você vai na esplanada dos ministérios? Bom, deixa eu te dar um conselho. Toma cuidado, porque o Alexandre de Moraes disse que ele vai estar lá, de plantão, avaliando tudo que vai estar acontecendo. Agora, o que eu posso pedir ao meu povo, ao povo brasileiro, esse povo maravilhoso que eu faço parte, ninguém tem que sair às ruas para comemorar golpe, tentar quebrar vidraça, fazer um novo dia 8 de janeiro. Nada disso tem que acontecer. As manifestações da direita precisam ser como sempre foram, tirando o próprio dia 8 de janeiro, pacíficas, sem quebra-quebra. Essas destruições são muito típicas da esquerda, do MST, do MTST e de outros grupos. A direita precisa se concentrar em manifestações democráticas e principalmente não acreditar em salvadores da pátria, porque isso não existe. A política não vai mudar de um dia para o outro, não vai ser como uma revolução, mas vai ser com trabalho, com informação e votando direito que a gente vai mudar esse país. Bom, é isso que eu espero para todo mundo. O dia 8 de janeiro está chegando, essa marca vai ser sempre histórica no Brasil. Para uns vai ser uma marca muito boa para comemorar, para outros uma marca muito ruim para se repudiar. E para você, esse dia 8 de janeiro é dia de quê? De comemorar ou de repudiar? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Agora é o seguinte, chegou até aqui? O que você achou aí dessa análise das falas do Alexandre de Moraes? Lembrando que o vídeo na íntegra da entrevista vai estar aqui na descrição. Vai lá, assiste para tirar suas próprias conclusões, mas comenta aqui nas várias indagações que eu fiz para você aqui, o que você pensa a respeito do Alexandre de Moraes e da atuação dele frente aos acontecimentos do dia 8 de janeiro e principalmente dessa entrevista, que já é meio estranho, né? Ministro deveria falar, juiz, no caso, o STF, deveria falar nos autos, não ficar trazendo mídia para si mesmo. Bom, é isso que eu penso. Peço para que você se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, aqui no Instagram, lá no TikTok, lá no Facebook, em todas as redes e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas, porque a probabilidade desse vídeo ter um péssimo alcance, uma vez que o assunto é delicado e até mesmo correndo o risco de boicote de autoridades, é muito grande. Então peço que você compartilhe o máximo possível. Tamo junto? Obrigado de coração por ter chegado até aqui. O vídeo ficou longo, não tinha como ser um vídeo muito curto, passando aí por todos esses pontos. Bom, valeu demais, eu vejo você no próximo episódio do Atualiza Aí. Beijo do top, fica com Deus e brasileiros, vamos nos manifestar da maneira correta e vamos mudar esse Brasil, porque sim, é possível. Fica com Deus, abraço, até o próximo episódio.